Sejam muito bem-vindas a mais um quadro, né, que a gente está fazendo aqui, um quadro de histórias do balé com a Vânia Iovine. Então, se deliciem hoje com a história que ela vai trazer aqui, tá bom? Bom dia, gente! Hoje é uma história muito legal, divertida, diferente das outras que a gente já contou, La Sylphide, Gisele, que são histórias românticas e trágicas. Essa é uma história alegre, divertida, engraçada, muito gostosa de assistir e acompanhar e ver o que acontece nessa história, que é muito legal. Vocês vão se deliciar mesmo, como a Márcia falou. É muito legal. Não, nós estamos falando de Copélia. Copélia, que tem a música de Delibes e o libreto de Nuit e San Leon, que além de tudo, ele idealizou a história e coreografou também. E ele, com o Delibes, eles fizeram uma partitura fantástica. Ela é muito alegre, tem muitas danças diferentes. É o primeiro balé que tem balé de repertório, de caráter, né? Dança caráter nas coreografias. Ele foi dançado pela primeira vez em 1870. E uma curiosidade desse balé é que ele demorou 3 anos para ficar pronto. Eles começaram os ensaios em 1867. Aí o San Leon tinha a ideia de colocar uma bailarina para ser a protagonista. Mas o investidor, na verdade, ele queria uma outra pessoa, porque ele achava que ia chamar mais gente. Mas eles foram fazendo a história, né? Foram idealizando todo os movimentos, quem que ia fazer que papel e tudo. Mas aí a Primeira Guerra. E aí eles tiveram que dar uma parada nos ensaios, né? E na produção. Então, ela só foi encenada pela primeira vez em 1870. É um balé de 2 atos, de 3 cenas. A versão original, porque depois que ela começou a ser encenada, algumas companhias adaptaram esse libreto para um balé um pouquinho mais curto. Tem quase 2 horas, 1h40, 1h45 minutos de duração esse balé. Para vocês verem como é longo. Bom, o clima desse balé, ele começa numa praça, lá na Galícia, na antiga Espanha, né? E as casas que tem no cenário, elas têm os telhados bem altos, né? Com janelas e portas, mas bem altos. Como se fosse chalé suíço que a gente conhece, que a neve vem, né? E ela escorrega pelos telhados para não ficar muito frio lá dentro, né? Então, de um lado tem a casa da Copélia, do outro lado tem uma casa muito diferente, que é quase como uma vitrine. E ela tem uma janela um pouco mais alta e uma porta muito pesada. Bem diferente uma casa da outra. É um lugar de campo ainda. Tem um castelo próximo, uma igreja. É uma típica praça de casas do nosso interior, né? Mineiro, bem aconchegante. Casas, igreja, uma casa um pouco mais robusta e um ambiente bem campestre ainda. E aí começa
uma música bem suave e uma moça linda na janela olhando a paisagem, a praça, o movimento e tal, mas ainda tá tudo muito tranquilo. E aí ela fica olhando aquela casa diferente da casa dela e ela sai da casa dessa, ela chama Svanilda. Ela sai da casa dela e fica olhando na casa do vizinho, o senhor Copélios. Lá em cima, na janela, ela vê uma moça muito bonita, lendo um livro. Mas ela tá tão concentrada naquele livro, ela acha que tá, né? E ela chama a atenção da moça e tudo, mas ela não tira os olhos daquele livro, não. Nem dá bola pra ela. Aí, ela dança, exatamente chamando a atenção. Mas ela fica meio brava, ela é meio irritadinha, meio emburrada. E aí, ela fica muito brava, muito brava. Mas tudo bem, né? Aí ela vê que o namorado dela tá vindo pra praça. Só que ela se dá uma escondidinha e ela vê que o danado do namorado dela também tá flertando aquela moça. Aí ela fica muito brava com ele. Nossa Senhora, imagina uma namorada brava com o namorado. Aí ele manda beijo pra moça e tal, manda aceno e tudo. E ela, ó, quietinha, ela fala assim, bom, eu vou pegar ele no flagra, né? Aí ela vê uma borboleta. E aí ela começa a correr atrás da borboleta pra cá e pra lá. E aí ele vê que ela tá correndo também e vai atrás e não sei o quê. E aí ele pega essa borboleta. Só que ele é tão safado, ele joga a borboleta no chão, pisa nela. A menina fica tão triste. Como assim? Você matou a minha borboleta e tal. E aí ela questiona ele. O que você tá fazendo aqui? Por que você tá olhando lá? Você gosta dela e não gosta mais de mim? Como assim? Tô entendendo. Aí ele desconversa, não quer nem saber. E aí ela pergunta pra ele, você gosta dela ou gosta de mim? E ela vai-se embora, não quer nem saber. Fala, eu não quero mais saber de você, eu vou pra minha casa e bate a porta no nariz dele. Muito engraçado, né? Coisa de namorado mesmo. Menina ciumenta. Mas tudo bem, chega uma baita de uma multidão lá na praça. E essa multidão, ela vem acompanhada de uma notícia, que a vila onde eles moravam não tinha um sino. Aquele sino que bate todo dia de manhã, lembra muito o nosso interior de Minas, né? As igrejas que batem o sino e tudo, mas nessa vila não tinha. E aí, um nobre que morava na região, ele doa esse sino para essa vila, né? Então, o padre, ele anuncia que no dia seguinte, que vamos comemorar a vinda do sino. Com isso, uns casamentos, né? Porque antigamente não era uma pessoa só que se casava, era um monte de gente que se juntava para fazer um casamento, ainda mais ganhando um sino, né? Então era uma coisa muito importante. E quando chega esse sino na aldeia, eles enfeitam a carroça com bastante trigo, que era uma região que se plantava muito trigo, né? Eles cultivavam isso. E aí vem a Svanilda, ela pega um trigo e tinha uma lenda que se esse trigo balançasse, é porque o menino gostava muito dela. E ela pega, e aí começa a balançar o trigo, fazendo desafiando ele para saber se ele gostava ou não dela. Então, ela põe o trigo na orelha dele e ele não escuta nada.
Aí ela vai, passa nos outros, né? Nas outras pessoas, perguntando: vocês estão escutando alguma coisa? Porque eu não estou escutando nada, ele também não. Aí um amigo dele fala assim: não, eu estou escutando, fica tranquila, esse trigo tá balançando, você não tá ouvindo? E ela: não, eu não tô ouvindo nada. Aí ela fica muito brava e fala pra ele: ó, eu não quero mais nada com você não. Amanhã o pessoal vai casar e eu não vou casar não. Você não gosta de mim, você gosta lá daquela outra moça lá que tá na janela. Eu não quero nem saber de você, eu vou é pra minha casa. Sábia, hein? Olha, quero nem saber. Ai, ai, ai. Meninas mimadas, apaixonadas, mas não correspondidas. Mas tudo bem. Aí, o namorado, que é chamado de Franz, ele fala pra ela que, né, fazer o quê? E ela, pra não dar o braço a torcer, ela pega e dança com as amigas. E deixa ele pra lá, não quero nem saber de você. E ele fica meio chateado, porque foi desprezado pela moça, né? E ela tem um grupo de amigas muito fiéis. E elas dançam uma mazurca bem bonita, e elas têm, assim, uma amizade bem bonita, e uma consola a outra, fica todo mundo feliz, né? Mas aí, a noite vai chegando e as pessoas vão indo para suas casas, né? Vão indo embora e tudo. E nessa hora que escurece, o doutor Copélios, que é o moço que mora naquela casa diferente da Svanilda, ele sai. E os rapazes, amigos do Franz, começam a perturbar ele, porque ele é um cara meio esquisito, ele não conversa com ninguém, misterioso. E aí ele sai, tranca a porta dele, enrola a chave dele num lenço, coloca no bolso. Quando ele se vira, ops, ele se vê com aqueles rapazes. E os rapazes empurram ele pra cá, empurram ele pra lá, não deixam ele ir aonde ele quer. E ele deixa cair um livro nesse meio tempo de empurra-empurra. E é um livro que é mágico, que o doutor Copélios acha que é mágico, que tem feitiços. E ele fica todo assim, meio ressabiado, protegendo o livro e tal. Mas com esse empurra-empurra, ele acaba deixando a chave cair. Ele consegue se desvencilhar desses rapazes. Todo mundo vai embora. E aí as meninas voltam daquela conversa que elas estavam e tudo. E a Svanilda vê que é uma chave daquela casa do Dr. Copélios. E ela conversa com as amigas dela e planejam entrar lá. Aí tem uma amiga dela que fala: não, ela é muito medrosa, não quer entrar na casa. Mas elas convencem a menina. E a Svanilda vai lá, pega a chave, coloca lá na maçaneta e tchum, abre a porta. E aí elas entram na casa. O que será que tem lá dentro? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E aí elas começam a entrar. Assim que elas encostam a porta, elas não fecham a porta, elas só encostam a porta, aparece Franz lá na praça e olha lá. E sabe o que ele tá trazendo? Uma escada para colocar lá na janela da Svanilda e também entrar lá. Só que ele escuta uns barulhos e ó, dá no pé, pega a escada, vai embora de novo e elas entram. E assim acaba o primeiro ato. Ai, muito legal, né? Um suspense, uma aventura, muito lindinho, não é?
Muito legal. Aí, as moças, aí começa o segundo ato. Muda todo o cenário. O cenário agora é de uma casa escura, um ambiente amplo. Porque, afinal de contas, esse Dr. Copélios, ele era um inventor. Mas elas não sabiam o que ele inventava, porque ele não mostrava nada para ninguém. E ele, por conta de ser muito misterioso, nunca ninguém tinha entrado na casa dele. Então, era uma oficina, tinha instrumentos de tudo quanto era jeito. E uns bonecos grandes. E esses bonecos eram autômatos. Até então, elas não sabiam disso. E elas ficavam bem juntinhas assim, e entraram e começaram a olhar de um lado, do outro. Estava muito escuro, quase não enxergavam nada. E aí elas começaram a ver que, nossa, tinha um boneco que era tipo um boneco persa, e ele tinha uma espada. Aí tinha outro que parecia um boneco chinês, e uma boneca espanhola, aí outra boneca que era escocesa. E assim, o boneco chinês, ele tinha um prato, tipo do Fantasma da Ópera, sabe? O Fantasma da Ópera é um macaquinho, mas lá era um chinês, que tinha um pratinho assim, que ele batia o pratinho. Elas começaram a mexer nas coisas e os bonecos começaram a se mexer. E aí elas ficaram todas assustadas e tal. Mas o que a Svanilda queria era encontrar aquela que estava na janela. E aí ela pega e abre a cortina que estava atrás, né? Por dentro da casa, ela abre a cortina e vê a boneca lá. E ela continuava lendo o livro. Não se mexia de jeito nenhum. Aí ela começou a tocar na boneca e começou a ver que não era uma moça. Ela estava lá sem piscar, dura, olhando o livro. Aí é que elas se tocam. Que aquela moça bonita que estava lá na janela não era uma moça, era um brinquedo. E era isso que ele fazia. Ele trabalhava na construção desses brinquedos. E aí tem uma dança nesse balé, né, da Svanilda, que ela coloca o ouvido lá no coraçãozinho da boneca e ela fala para as amigas: gente, isso aqui é tudo brinquedo, não tem ninguém, nada daqui tem vida. É tudo de brinquedo. Vocês fiquem tranquilas que tá tudo certo. E aí elas começam a mexer nos brinquedos. E aí todos os brinquedos se mexem. Tem uma música linda, de brinquedo mesmo, bem com bastante flauta, com bastante assim, bem agitadinha. Muito legal. Só que nesse meio tempo, o Dr. Copélios aparece de novo lá e vê que a casa tá aberta. E aí ele fica furioso, muito furioso. E ele vai atrás, né? Quem é que tá dentro da minha casa e tudo? Quando ele chega, ele vê aquelas meninas tudo lá dentro e corre atrás de uma e corre atrás de outra e ó, vão se escapando uma por uma. E é uma confusão danada. Só que ele vê a Svanilda lá e ela corre pra cá, corre pra lá e se esconde. Fecha a cortina e ele nem vê ela lá. As outras vão embora, mas ela fica. Ele ajeita todos os bonecos e pronto, agora tá tudo ok. Nesse meio tempo, ele vê uma janela se abrindo e vocês não sabem quem é que tá entrando pela janela? É o Franz
namorado da Isvanilda. Aí o Dr. Coppelius pega ele de jeito lá, pergunta pra ele: o que você tá fazendo aqui? O que você pretende? E aí ele fala pro Dr. Coppelius: ai, eu tô apaixonado por aquela moça que tá lendo o livro, ela é muito bonita. E ele acaba rindo na cara dele. Mas ele entra na brincadeira. Danado esse Dr. Coppelius. Ele pega, peraí, vem cá, senta na mesa, põe uma garrafa de vinho aqui e começa a dar um vinhozinho pra ele, porque ele tem uma ideia. Porque naquele livro que ele tem de magias, ele tinha lido lá que se ele pegasse uma pessoa viva e pegasse toda a energia dela, aquela energia vital, e jogasse no brinquedo, que ele conseguiria ter vida. Coisa maluca? Não existe isso. Mas ele achava que tinha. E ele tentou. Porque ele embebeda o Franz. E ele fica tontinho. Ele é danado. Põe vinho no copo do Franz, o Franz, ó, gloob, entra pra dentro. E ele põe no dele, ó, joga fora. E aí, o Franz começa a ficar tonto e acaba dormindo em cima da mesa. E ele, muito esperto, ajeita o Franz, coloca o Franz lá bem esticadinho lá, ou deixa ele lá na mesa mesmo, abre o grande livro, traz a Copélia lá do recinto dela, coloca ela bem no centro, e aí começa a ler o livro e pega a energia vital do Franz e joga lá pra boneca. Pega a energia vital do Franz e joga lá na boneca. Mas a Isvanilda é muito esperta. Sabe o que ela fez? Vendo que não tinha saída, que ela ia ter que ficar lá um tempo, ela troca de lugar com essa boneca. E aí ela começa a ver aquele velho lendo o livro, fazendo aquela magia e tudo. Ela, muito sagaz, ela começa a corresponder. E aí, ela primeiro pisca os olhos. Cada vez que ele pega a energia do Franz e joga para ela cada vez fica mais humana. Aí ela começa a piscar os olhos, começa a mexer melhor os braços, começa a mexer o corpo e as pernas que eram duras, né? Que nem a da boneca, começam a se mexer. E aí engana o Dr. Coppelius que ele conseguiu fazer aquela magia e transformar uma boneca em gente. Aí ele fica muito feliz e, nossa, assim, a felicidade dele vai a 1000, né? Puxa vida, eu consegui, com o meu livro de magias, trazer a vida do Franz para minha boneca. Só que ela começa a ver que o Franz tá ali e tá embriagado, tá dormindo. O que ele tá fazendo ali? E aí ela tenta acordar ele enquanto o Dr. Coppelius tá entretido com outra coisa. E ela começa a ficar meio nervosa, né? Meio brava, irritada mesmo. E aí ela tenta embromar o Dr. Coppelius e acordar o Franz. E aí o Dr. Coppelius começa a ficar vendo que ela é bem teimosa. E aí ele fala pra ela assim: vem cá, bonequinha, vem cá, que você vai dançar pra mim, deixa desse cara aí, né? É um brinquedo meu, eu que construí esse, aquele. Você não precisa se preocupar, tá tudo certo.
E ela falando que não, né? Tá certo que ele tinha feito todos aqueles brinquedos e tal, mas aquele ali tava meio diferente. Não, não, você tá enganada. O doutor Copélios tentando embromar ela embromando o seu Copélios e o do Franz lá dormindo. Ah, meu Deus do céu. Muito legal, muito engraçado. Aí o doutor Copélios pega e dá um leque pra ela. Ele já tinha uma boneca espanhola lá na casa dele, né? Pera aí, deixa eu ver se você sabe dançar essa dança espanhola. E ela pega o leque e dança de espanhola. Bem estilo espanhol mesmo. Com braço, com cambrês. E ele fica todo encantado com a dança. E ela, com o leque mesmo, acorda, Franz, acorda, Franz. E o Franz nada de acordar. Aí o Dr. Copélios pega um chale, uma manta, tipo escocesa. Pega lá da boneca escocesa dele, coloca nela e aí, vamos lá, Ivanilda, vamos dançar agora escocesa. E aí ela pega, faz até as mãozinhas de escocesa e dança a escocesa também. E lindamente dança a escocesa, né? A dança escocesa tem um nome, é uma giga escocesa irlandesa. Tem passos bem característicos para isso. E ela dança. Mas ela tá tão preocupada em acordar o Francis. Ok, né? Aí, quando ela termina essa dança escocesa, o Franz já tá mais ou menos acordado. E aí ela questiona de novo o Dr. Copélios. Ela olha aquele livro grande, sapateia naquele livro e fala para ele: você tá me enganando. Aquele moço ali é homem, é de verdade. Não é um boneco que nem os outros que você tem aqui. E nessa hora, o Dr. Copélios escuta as trompetas, porque a festa do casamento vai começar, eles vão começar a preparar a vila para a festa de casamento. E aí a Svanilda fica brava mesmo, pega a espada lá do persa, né, do boneco persa, e ameaça o Dr. Copélios. E aí nessa hora, é a revelação. Porque ela consegue acordar o Franz. Ele tá meio tonto. Até ele se sintonizar ali o que estava acontecendo, ele vê ela dentro da casa, o Dr. Copélios bravo, e ela ameaçando o Dr. Copélios. E aí ele explica mais ou menos. Ele queria pegar você para dar a sua vida para a boneca. E olha aqui, ó, a boneca tá aqui. E não sou boneca nada. Ele fica tão triste, coitado do Dr. Copélios, fica desolado. Mas eu pensei que eu tinha conseguido tirar a vida do Franz e colocar na minha boneca. Poxa vida, ele fica desconsolado. Mas o Nildo até fica com pena dele, tadinho. Mas o namorado, né, o Franz, fala pra ela: vamos embora, porque o casamento vai começar e a gente tá aqui dentro da casa. Deixa o seu Copélios aí com seus brinquedos e vamos embora. E aí, a Isonia toda tristinha, porque ela tava preocupada com o namorado, o que o Dr. Copélios ia fazer com ele. E ao mesmo tempo, ela tava chateada por ter desvendado toda a história, que foi uma farsa, né? Ela trocar de lugar com a boneca, poxa, não tava muito certo. Ela ficou triste que o Dr. Copélios não realizou os seus sonhos de fazer os seus bonecos virarem gente, né? Parece o Gepeto querendo fazer com que o Pinóquio criasse vida, né? Não tinha fada madrinha na época.
Essa história, pelo menos. Né? É, só história. Mas aí, o Dr. Copélios fica lá na casa dele, choramingando por causa da boneca que não aconteceu dela criar vida. E os namorados pegam e saem pela janela e vão lá para a aldeia de novo, para sua vila. E aí acaba a segunda cena. Aí vem a terceira cena do segundo ato, que é exatamente a festa do casamento. Então, a primeira coisa que aparece nessa terceira cena é o sino entrando, eles erguendo o sino, preparando todo o ambiente com muitas flores, igual casamento, gente. As noivas aparecem, a aldeia toda, né, se mobiliza, então os aldeões vêm com as cestas, com os trigos, com muitas flores, arrumam tudo, aí o padre chega, abençoa o sino e as noivas entram. São várias, viu? Não é só a Isvanilda, não. Casamento coletivo. É um casamento coletivo, isso mesmo. Porque, como antigamente os aldeões se juntavam para fazer um casamento coletivo. E aí, todo mundo se juntava, se vestia muito bem, colocava uma roupa mais bonita, né? Nesse balé, as noivas são todas iguais. Mas, antigamente, as noivas não eram todas vestidas de branco como hoje. Tem historiadores que contam as histórias dos casamentos, das vestimentas, e eles dizem, né, que não era como hoje a gente usa o branco. O branco tem um simbolismo de paz, de pureza e tudo, mas nessa época, 1870, não, necessariamente as noivas não tinham que estar de branco. E aí faz-se um cortejo. Aí o padre entra, as noivas e os noivos entram, e aí toca o sino. Aí é o sino toca, e aí é como se anunciasse a aurora. E aí tem a dança da aurora. Depois, toca o sino de novo, e aí entra a hora da prece. Então tem um solo que a moça reza mesmo, ela dança com as mãos unidas e tudo, como se fosse a prece do casamento. E depois entra o cupido, que é o símbolo do amor, né? E todo mundo dança muito bem, né? A aldeia toda festeja e ficam todos muito felizes com a união de novos casais, né? Fica tudo bem. Tem versões que o Dr. Copélios vem à festa e pede um ressarcimento pelos danos que a Isvanilda fez. Nessa época existiam os dotes, então os casais casavam e recebiam os dotes. E aí tem versões que a Isvanilda acaba oferecendo o dote que ela ganhou para o Dr. Copélios para ressarcir os prejuízos que ela e as amigas fizeram lá na casa dele. Mas, no final das contas, ela fica feliz, porque o Franz realmente jurou o amor para ela e a aldeia ganhou o sino, o Dr. Copélios é ressarcido pelos danos que as moças fizeram na casa dele e a aldeia volta ao seu normal, né?
todo mundo mais feliz, trabalhando. E assim termina essa história mágica de Copélia.